gente vai sair um pouquinho, que o senhor é Damasio, é italiano. A gente tem uma relação histórica com Sumidouro, porque a freguesia, Sumidouro já foi freguesia de Friburgo, lá no século XIX, né? Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. E a gente tem essa relação com Sumidouro. A sua família é Damasio, italiano, vocês foram para Sumidouro, né? É isso que eu digo para a senhora. Quando dizia o meu pai que o meu avô, ou seja, aí ele não falou o nome do meu bisavô, mas o meu avô, Mateus de Souza Damasio, na imigração, o meu bisavô trouxe eles e ele se estabilizou em Soledade, e é Sumidouro. Então lá ele tinha uma área, não sei se chegasse a ser uma fazenda, mas era uma propriedade num ponto um pouco estratégico dos trilhos, vamos falar trilho de animais, não era estrada, depois foi se transformando, né? E ele, nesse ponto estratégico dele, tinha um armazém. Acolhia a produtividade da propriedade, e então com esse armazém, e lá que meu pai nasceu, em Soledade. Agora, você chegou a comentar comigo que os Mendes foram proprietários da fazenda São Lourenço e Sumidouro? São Lourenço e Sumidouro, Tinha proprietários lá também. Inclusive, eu não sei como foi que o último proprietário foi o Silvio Mendes, né? E que muito conhecido, meu pai trabalhou, e a gente trabalhou com ele, e não nessa propriedade, trabalhamos aqui em Salinas, né? Mas ele foi uma pessoa que ficou lá, foi o Silvio, o Mário e o Licinho Mendes. E o Licinho, nem sei se deve ser Lúcio, né? Que ficaram nessa parte lá, que hoje acho que ainda tem netos deles que são proprietários lá na fazenda. Existe a sede da fazenda em Sumidouro. Eu também não sei a dimensão que eles tinham nesse município de Sumidouro, o quanto era de área lá, mas os Mendes também estavam lá. Agora, quando a gente fala dessa região aqui, eu lembro também da fazenda São Bento, que é dos Galiano das Neves, né? Você conhece essa propriedade? Fazenda São Bento, realmente... Hoje ela está em Sumidouro, né? Pertence a Sumidouro, mas ela no século XIX, ela estava dentro do... Friburgo hoje está 3 vezes menor do que o século XIX. Cedeu, com certeza, né? Foi desmembrando. Então, a fazenda São Bento, ela estava dentro de Friburgo, dentro da nossa jurisdição, mas ela é da família Galiano das Neves e está na família até hoje. O senhor sabe disso? Continua lá ainda com eles, né? O senhor já conhece essa propriedade? Conheço, assim, com profundidade não, mas exatamente essa fazenda São Bento, ela confronta quase que na sua maioria com a fazenda Mendes, né? Que era a fazenda Mendes aqui. E era enorme, né? Enorme. O senhor sabe dizer? Eu só não sabia dizer que ela pertencia a Friburgo, mas assim... Hoje não pertence não, mais. Quer dizer, já pertenceu, né? Mas é uma fazenda de uma dimensão também bastante, quase que uma das maiores aqui. Assim. Da família Galiano das Neves, o senhor já deve ter ouvido falar, né? Os Galiano das Neves, Dona Vitalina. Eles também foram proprietários da fazenda Cachoeira do Amparo. Inclusive tem uma rua em Friburgo, Galiano das Neves. Galiano das Neves. Havia nas Terras Frias a fazenda de São Bento, de propriedade da família Galiano das Neves. A fazenda possuía 1.035 alqueires, ou seja, aproximadamente 2.818 hectares. Essa fazenda se dedicava à criação de mulas e gado, bem como ao plantio de batata inglesa e de milho. Quando ocorreu, no final do século XIX, uma divisão político-administrativa, a fazenda de São Bento deixa de pertencer a Nova Friburgo e passa à circunscrição do recém-criado município de Sumidouro. Não obstante a fazenda de São Bento pertencer territorialmente a Sumidouro, é difícil desvinculá-la da história de Nova Friburgo, principalmente quando os proprietários são os Galiano das Neves, importantes atores históricos no município. A fazenda permanece com a mesma família, é produtiva e o atual proprietário, Walter Seng das Neves, possui diversos arrendatários.
a Fazenda Campestre. A Fazenda Campestre, ela tem uma característica interessante, que ela também tem uma descida, né? Você chega até... ela tem um caminho também que desce a serra. Como é que chama esse caminho? É Serra Abaixo, né? Serra Abaixo e chega a Guapiaçu. Chega a Guapiaçu. Ali também foi um caminho de tropas. De tropas, exatamente. A história diz que essa trilha foi construída pelos escravos, que tem várias pedras, vários locais que os escravos montaram o trilho, entendeu? E descia, tropas, descia e subia. Acho que subia mais que descia. Tá. E Guapiaçu, que hoje faz parte de Cachoeira de Macacu, exatamente. E vocês chamam isso de Caminho dos Escravos. Exatamente, Caminho dos Escravos. A senhora sempre conheceu esse caminho? Sempre Caminho dos Escravos, Uhum. Agora, a gente está falando ainda desse século XIX. Uma das fazendas da família Mendes é a Fazenda Rio Grande. A gente está falando aí dessa parte histórica, então a gente tem a Fazenda Rio Grande, que também pertenceu à família Mendes. E a gente, assim, dá uma datação dessa casa-sede da fazenda de final do século XVIII. Eu já ouvi falar que era conhecida como Fazenda também dos Escravos. O senhor já ouviu alguma referência? Eu ouvi falar nisso aí. Eu não tenho uma recordação com profundidade, mas exatamente é uma coisa bastante antiga. Conta aí, o senhor já entrou nessa casa, o seu pai mostrava mostrava o porão, assim, os locais, né, onde eram os prisioneiros escravos, evidentemente, né. Então tinha todos os aparatos ali que não sei, foi pena, né? Não sei se foi pena, mas eu não sei se ainda existe, mas existiam os lugares. Eles até diziam que não era bom não entrar lá depois que anoitecesse, porque era um lugar que não era aconselhado ir lá. Que não existe lugar mal assombrado, a gente que vê as coisas que não existem. Mas tinha esses locais ali e o pessoal tinha respeito daquilo ali, realmente tinha. Meu pai até contava uma história que eles não queriam que ele fosse lá, mas ele ia, no tempo que o transporte era cavalo, então ele ia para lá e ficava lá fazendo os lazeres dele lá, os jogos que tinha, né? Então, quando era uma certa hora, ele chamava alguém e dizia assim: eu vou mostrar a vocês que lá tem sangue de escravo ainda, eu vou mostrar a vocês o que é o sangue de escravo. Dizia ele que é um porão muito escuro, e que a quantidade de morcego que ficava residindo ali dentro, e realmente, né, as fezes ali, e diziam: o que é isso? Então eram os animais que os morcegos chupavam, e ficava, ele falou: isso é que vocês ficam vendo que tem fulano aí, que tem alguém que morreu, não tem nada aí, tem morcego aí que precisa ser cuidado. Era essa a história, e realmente era uma fazenda que tinha um aparato de escravos ali mesmo. Por isso que vocês aqui na região chamavam ela de Fazenda dos Escravos. Fazenda dos Escravos. Porque alguns de vocês ainda pegou esses instrumentos, né, que eram utilizar correntes, bolas de ferro, né? Exatamente. A gente não sabe assim o fim, como foi dado, né, no decurso dos anos, como é que foi isso. Se não houve interesse de alguém preservar ou guardar isso, se ainda existe alguma coisa, pode ser até que tenha, né? Mas que realmente tinha no local. A Fazenda Rio Grande possivelmente foi uma das primeiras fazendas de Nova Friburgo e a casa-sede data do final do século XVIII, quando essa região ainda era os sertões do Macacu e pertencia à vila de Santo Antônio de Sá. Surpreende que essa casa-sede ainda exista até hoje, sendo o mais antigo patrimônio histórico de Nova Friburgo. Até o momento de finalizar esse documentário, ninguém na região soube informar quem seria o proprietário. Os moradores mais antigos da localidade chamam a Fazenda Rio Grande de Fazenda dos Escravos em razão de se encontrar nessa propriedade, até meados do século XX, artefatos de castigo utilizados com os escravos.
Antônio José Alves de Macedo, nascido em 1947, foi criado na casa-sede dessa fazenda, pois essa gleba já pertenceu ao seu pai. Ele se lembra de que havia correntes de ferro na parede do sótão da casa, que, segundo ouviu dizer, prendiam os escravos. Recorda-se que havia também várias bolas de ferro que se costumava colocar na perna dos escravos fujões. Em um dos cômodos no segundo pavimento ficava o armazém da fazenda. Essa peça de castigo dos escravos foi localizada no porão da Fazenda da Baixada, nas Terras Frias, pertencente à família Schwenk e doada a Almir Tardim da Silva, que também tem Schwenk na família. Essa peça foi pintada de verde e trata-se de um grilhão que prendia conjuntamente os punhos e os tornozelos do escravo para imobilizá-lo e subjugá-lo. Uma das maiores surpresas foi encontrar esse lindo oratório em estilo barroco com as pinturas em perfeito estado de conservação, não obstante a casa-sede estar bem depreciada. Não sabemos quem foram os primeiros proprietários da Fazenda Rio Grande, apenas quando passou a pertencer à família Mendes. Estavam localizadas nas Terras Frias a Fazenda São Lourenço, de propriedade do Barão de Nova Friburgo, e a Fazenda Córrego d'Anta, que o rei Dom João VI reservou para si quando da fundação de Nova Friburgo.